né, na minha história, e mais uma vez vamos trazer aí uma mensagem que se encaixa tão perfeitamente nos dias de hoje, né? Estamos vivendo aí momentos de muita tribulação, muita dificuldade, muito desânimo, e a mensagem de Jesus vem nos trazer aí esperança, vem nos trazer orientação para passarmos por esses momentos. Hoje cedo, ainda estava aqui pensando no conteúdo da palestra e me veio uma inspiração para buscar um pouco mais de informação. Afinal de contas, eu fiquei pensando, mas o que de fato significa a palavra ânimo? A gente fala, na passagem de João, temos lá, no mundo tereis aflição. Então vejam que a assertiva de Jesus já diz, tereis aflição. Não diz talvez, não diz alguns, não diz uma parte, não diz a maioria, tereis aflição. Então a primeira coisa que a gente precisa colocar aqui é, teremos aflições. Não é um mundo de felicidade. Não é um mundo de paz, não é um mundo perfeito, não é um mundo onde a nossa vida passará sem nenhuma preocupação. Teremos aflições, como temos de fato. Então, já esqueçam a possibilidade de termos uma vida sem aflição. Passaremos por aflição. Mas a boa palavra vem em seguida, onde ele diz, tenha bom ânimo. E aí a palavra ânimo, ela quer dizer o seguinte, vejam, nós temos alguns significados, tá? Então, ânimo, em grego, significa pôr-se em alegria. Então, ela tem um sentido muito parecido com o que a gente fala normalmente. Seja mais animado, tenha bom ânimo, vamos lá, alegre-se. Normalmente a gente usa isso como sinônimo, né? Alegre-se, bom ânimo, vamos lá, anime-se. Você é animado, você é desanimado. O comum para nós aqui é falarmos isso, né? Mas existem outros significados, veja só. Em latim, a palavra animus, parecida com a palavra ânima, que nós conhecemos bem no Espiritismo, tá? Que tem o significado de alma, tá? Inclusive, a palavra animismo, né, vem daí. Você dar a passividade através de si mesmo, através da sua essência espiritual, né? Então vem aí a palavra animismo, ânima. E ânimos tem a ver com o sentido de emoções, de sentimento, e mais especificamente, ser mais atencioso. Tipo assim, não é ser mais atencioso no sentido de ser mais cuidadoso, mas mais atento. Seja mais atento, ser mais atento. Cuide das suas emoções, cuide dos seus sentimentos. Mas tem um terceiro significado da palavra, que talvez seja o significado mais próximo do que Jesus gostaria de trazer para nós. E vem do hebraico, que significa, tenha força, busque em Deus. Aí a gente começa a entender, quando Jesus fala, tereis aflição, mas mantenha um ânimo, tenha bom ânimo. Ou seja, tenha força, busque em Deus. Então aí já começa a dar um outro sentido, né? E aí, para trazer um pouquinho de inspiração e da gente iniciar esse momento aqui com um preparo, para que a gente possa absorver todo o conteúdo da apresentação, eu vou trazer uma música que vocês conhecem, tá? E que vocês vão cantar com muita intensidade, amor e alegria, né?
fazendo ecoar os nossos salões, muito ânimo, muito bem colocado, muito ânimo, né? Ninguém vai ficar parado nesse momento, tá? Para que a gente possa perceber um pouquinho esse conteúdo. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Vamos lá! Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mais força agora. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muito bem, palmas para vocês. Essa música tem tudo a ver com o nosso conteúdo, né? Tem tudo a ver. Porque é exatamente isso, né? Que a gente tem que falar. Você pode chorar, você pode ter dor, você pode ter problema, sabe? Mas Deus te quer sorrindo. Essa é a mensagem, né? Então vamos lá. Essa história vem lá do livro de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, e o apóstolo Bartolomeu, que era um dos mais dedicados discípulos, acompanhava Jesus em todas as suas tarefas,
mas no entanto ele era triste e frequentemente entregava-se a meditações profundas e dolorosas. Humberto de Campos nos narra uma conversa entre Jesus e Bartolomeu. E Bartolomeu diz assim: Mestre, eu não saberia explicar o porquê das minhas tristezas. O vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera além, nas alturas. Quando dissestes que o reino não é deste mundo, eu experimentei nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Mas, aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Parece que é isso que a gente está vendo, né? Para todo lado que a gente olha, é o mal, é a maldade, é a dor, é a tristeza, é a angústia. Parece que todos nós estamos nos sentindo um pouco como Bartolomeu, né? E Jesus vem e fala amorosamente: Bartolomeu, a nossa doutrina é a da boa nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? Olha como começa o nosso mestre. A nossa mensagem é da boa nova. Não estou te entendendo. A mensagem é da boa nova. Você já viu uma boa notícia não produzir alegria? Então, um questionamento para nós nesse momento. Nós que somos crentes na mensagem da boa nova, na mensagem de Jesus, na mensagem de fé, de amor e de esperança, não vamos acreditar que ele vem trazer para nós uma alegria? Mas, quando eu digo que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que ficarão esquecidos todos aqueles que trabalham arduamente na terra. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Nós que estamos aí desejosos de momentos de mais felicidade, de mais alegria, de mais amor, de compreensão, pergunto, o Evangelho já floresceu dentro de você? O Evangelho já está nas suas atitudes, no seu dia a dia? Você já está vivendo a boa nova com toda a sua intensidade? Seja sincero. Seja sincero e responda para você mesmo se o Evangelho está em você. Se ele estiver de fato em você, aí você pode olhar para fora para ver se ele vai frutificar nos outros. Venho do meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. A nossa estrada, ela é pedregosa. Ela vai realmente causar tropeções, trupicar, você vai chutar umas pedras, vai machucar, não tem como. Mas o nosso trabalho é essa marcha, essa nossa luta comum de cada dia. Não tem como ser diferente disso, pessoal. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Será que nós estamos fazendo realmente desses momentos os nossos pontos de repouso? Se você, ao levantar, antes de fazer a sua prece, antes de agradecer a Deus, antes de elevar o seu pensamento em gratidão, pega o celular e vai ver as notícias do aplicativo, se você vai ver o que aconteceu na noite, quem morreu, quem matou, quem que destruiu, que jogou bomba e que não sei o quê.
e vai buscar cada vez mais, né? E aí, aquele maléfico algoritmo que só manda para você aquilo que você mais vê e que fica inundando as suas redes sociais com notícias que você permanentemente fica olhando. E o mundo parece uma grande desgraça, porque é só o que aparece para você. E o seu dia já começa torto. E se você, antes de dormir, também não se entrega a uma oração, a uma leitura, a um momento de reflexão, de agradecimento a Deus, como diz o irmão no Evangelho, antes de se deitar, faça uma reflexão do seu dia. Faça uma análise de como foi a sua conduta, quais foram os seus pensamentos, como você se dirigiu ao próximo. E se você tiver respeitado todos os princípios, você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente. Então esses momentos de repouso são muito importantes. Mas, ouve-me bem, seja na atividade ou no descanso, a oportunidade de uma leve ação ou de uma palavra humilde é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos. Qualquer pequena oportunidade que a gente tiver de ajudar alguém, de ouvir, de apenas dar uma atenção. Às vezes eu não tenho uma palavra, né? Mas eu posso fazer como Pedro, que ao voltar do lago de Genezaré, ao entrar na cidade de Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, ao chegar ao templo e encontrou uma pessoa aleijada às portas, pedindo esmola, pedindo algo, e ele não tinha nada. E ele disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou, que é o meu amor e o meu abraço. E ele abraçou aquele aleijado e disse, levanta-te e anda. E foi o primeiro milagre de Pedro. O que ele tinha para dar era tudo, era de si. Era dar de si, mais do que dar alguma coisa. Então, se a gente aproveita todas essas oportunidades numa leve ação, as coisas começam a mudar. Mas normalmente, os homens abusam desse ensejo para priorizarem as suas vontades imperfeitas. O que é que a gente faz nos momentos de repouso? O que é que a gente faz quando a gente tem uma folga? Né? Vai priorizar as nossas vontades que são imperfeitas. Porque estamos aqui justamente para retificar, para aprender. Né? Como diz no Livro dos Espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para dominar as suas más tendências. Nós todos temos essas más tendências. E é o esforço que nós temos que fazer para dominar essas más tendências. Mas a gente se entrega a essas vontades imperfeitas e daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias de retificação das faltas cometidas. Não bastassem os problemas que naturalmente já existem, que já fazem parte da nossa jornada, nós ainda masoquistamente acrescentamos mais pelas nossas imperfeições e imprudências, né? Porque acabamos nos entregando às nossas vontades imperfeitas e acabamos gerando mais e mais tempo de retificação, mais e mais tempo de jornada obrigatória para recuperar o tempo perdido. Os instantes deliciosos... Opa, voltei. Por isso, estão sempre desalentados. Ferem a própria fronte nas pedras da estrada. Ferem a própria fronte. Nós nos ferimos. Nós nos machucamos. Fecham os ouvidos à realidade espiritual. Vendam os olhos com a sombra da rebeldia. Vivemos reclamando, vivemos praguejando. A cada 10 palavras, 9 são reclamações e uma é ficar quieto para não falar alguma coisa. Dificilmente agradecemos, dificilmente somos reconhecidos por aquilo que nos acontece
e vivem entre lágrimas, gemidos e blasfêmias. Então essa mensagem já vem chamar a atenção para nós de que estamos num mundo de provas e expiações, de dificuldades, mas o quanto nós estamos dificultando ainda mais com as nossas atitudes. Né? Não enxergam a fonte cristalina, a estrela caliciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Deus colocou tudo isso para aliviar a nossa jornada. Deus coloca a estrela, coloca a flor, coloca o perfume, coloca as experiências, a palavra do amigo para nos ajudar, para ser um impulsionador, para lidar com todas essas dificuldades. Mas a gente não enxerga. Vai passando, né? Vai passando. E aí, a primeira reflexão que nos fica nesse intervalo é: já viste uma boa notícia não produzir alegria? Então, esse desalento, essa tristeza, essa dor, essa mágoa, essa raiva, né? Muito dela é gerado por nós mesmos. Por que nós não nos livramos desse fardo, desse peso que muitas vezes carregamos de maneira desnecessária? Para que a gente possa executar a missão, a tarefa, o propósito que nos é destinado de maneira mais leve. É muito difícil caminhar com um saco de pedra nas costas. É muito difícil. Mas nós fazemos questão de ir acrescentando pedras. Nós fazemos questão de ir colocando cada vez mais e mais problemas, além daqueles que já são naturalmente parte da nossa jornada, da nossa programação. Então a primeira reflexão é: quanto do peso que você está carregando você poderia se livrar? Quanto você está complicando e dificultando a sua jornada? Com reclamações, com impropérios, com negativas, com pessimismo, né? Quanto nós podemos aliviar com bons pensamentos, com uma esperança, com um apoio e a fé sincera de que a mensagem de Jesus é para a alegria. Muitas vezes a nossa fé é colocada à prova. Muitas vezes. E ela é colocada à prova justamente para que ela se fortaleça. Ela é colocada à prova para que a gente realmente dê demonstrações de que acreditamos. Porque é muito fácil acreditar quando as coisas estão indo bem. É muito fácil. É muito fácil quando a vida está indo muito bem, tranquilamente, quando as coisas acontecem sem grandes preocupações, né? Quando os planos vão se realizando e diz glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, maravilha, glória a Deus. Agora, nos momentos de tribulação, aonde está a sua fé? Por que a nossa fé se modifica quando as circunstâncias se modificam? A sua fé não deveria estar presa às circunstâncias. Muitas pessoas falam assim, um amor de manha incondicional. Isso é muito forte, porque incondicional significa sem condições. E o teu amor por Deus é incondicional? A tua fé é incondicional? A tua fé é incondicional? Ou ela está presa às circunstâncias? Quando as coisas estão indo bem, eu tenho fé. A minha fé, agora quando elas estão com dificuldade, eu falo, oh meu Deus, onde estás? Onde estás que não me responde? No mesmo lugar de sempre. Se está te acontecendo, é para o teu crescimento. Porque Deus ama a todas as criaturas.
E acho que quem já assistiu alguma palestra que fizemos aqui vai se lembrar, porque eu acho que sempre falo isso nas palestras. Sempre. Os Espíritos trouxeram 1019 questões, 1018 para ser mais exato, para explicar a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Que é Deus? Então, escreveram aquela primeira questão, e aí fizeram 1018 para explicar essa. Porque o livro é composto por 1019 questões. E a primeira questão do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Causa, vamos repetir de novo, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Se ele é causa primária de todas as coisas, nada vai acontecer que não seja da vontade de Deus. Nada. Até a maior desgraça que você imaginar, ela está sob o poder e a determinação de Deus, porque senão Deus não seria Deus. Deus sendo Deus, a causa primária, a máxima inteligência, soberania, poder, bondade, justiça, jamais se perderia, jamais se esqueceria por um segundo que fosse de uma de suas criaturas. Esqueci daquela criatura e ela está passando por uma aflição que não deveria estar passando. Esqueci desta criatura, está sofrendo, meu Deus, nossa, eu vou falar, meu Deus, meu eu, nossa, o que aconteceu aqui? Esqueci daquele ser, agora ele está passando por algo que não deveria passar, não. Tudo que nos acontece é da vontade de Deus. Isso não significa submissão, mas sim resignação, que é o consentimento do coração, que é o consentimento com a fé e com a fé raciocinada, a fé lógica, a fé que explica, a fé que nos consola. Então, quando eu entendo que eu não vou sofrer 1/1000 de segundo a mais do que deveria, a minha fé se torna incondicional. Faça um teste, né? Se a sua fé é incondicional, ou seja, se você compreende que tudo te acontece, tudo que te aconteceu e que tudo que há de acontecer está relacionado à sua evolução, ao seu crescimento e à sua glória, à sua felicidade. Aproveitando a oportunidade ímpar, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha que pergunta interessante. Muitos de nós pensamos assim: meu Deus, mas eu não sou tão forte assim. Eu não tenho essa fortaleza permanente. Eu acabo escorregando, eu acabo cometendo erros. Eu não consigo estar o tempo todo. Nós nos entregamos, né, a esses momentos de fraqueza. E então, ele fala: Jesus, o Evangelho exige, olha a palavra que ele usa, exige de nós a fortaleza permanente. E a resposta de Jesus é: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não vai exigir de você, o Evangelho vai te transformar. O Evangelho transforma o nosso entendimento. As circunstâncias não mudam, o que muda é o meu entendimento daquilo que está acontecendo. O Evangelho transforma. A alegria e a coragem e a esperança devem ser traços constantes das atividades de cada dia. Olha as receitas que Jesus está nos passando. Alegria, coragem, esperança. Faça um checklist para ver o quanto de alegria, de coragem e de esperança você está tendo todos os dias. Onde está a tua alegria? Onde está a tua coragem? Onde está a tua esperança? Alegria, coragem e esperança devem ser os traços constantes nas atividades de cada dia. Todos os dias. Alegria, coragem, esperança. Por que nos fixarmos no pesadelo de uma hora, se conhecermos a realidade da eternidade com o Pai?
No mundo tereis aflições. Então nós vamos ter pesadelos, tristezas, angústias, ingratidões, mágoas, né? Vai ter tudo isso. Mas por que você vai se fixar nesse momento? Por que você vai se prender a isso se existe uma eternidade, de uma realidade com o Pai? Uma realidade que está associada à nossa fé. A adversidade nos negócios não será um convite para semear com mais amor? Quando dizes da tristeza por perder um ente amado, perguntai antes, quem estará perdido? Se Deus é o Pai de todos, a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Ninguém quer se separar de uma pessoa amada, seja por algumas horas, seja por alguns anos, quando alguém viaja para um outro país, né? Ou seja, por um tempo indeterminado, quando essa pessoa parte para o plano espiritual. Mas nós deveríamos substituir esta palavra perdeu. Porque é muito comum dizer assim, fulano perdeu o filho, fulano perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o esposo, né? Mas ninguém perde ninguém. Estamos temporariamente separados. E a nossa fé está sendo provada aí. Aonde está a sua fé? Pois se nós acreditamos na espiritualidade, na essência espiritual, aonde está o meu conceito de perder? Que conceito é esse? Que visão é essa? Todos nós somos de Deus, todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Meus amigos, estamos nos esquecendo de semear a paz e a alegria. Estamos semeando muito frequentemente o desânimo, a tristeza, a desatenção, a discórdia. Estamos nos prendendo a coisas muito passageiras. Ninguém está fechando os olhos para a realidade. Não é isso. Existe muita coisa triste. Mas nós devemos enxergar além disso, como um processo de transformação, como algo necessário para a purificação, como um processo necessário para um crescimento, um avanço na nossa humanidade. A verdade não exige, transforma. Lembremos disso, né? O Evangelho tem o propósito da transformação. Ele vai nos ajudar a mudar o nosso entendimento daquilo que acontece. Esse aqui é um mapa da região do Mar da Galileia, né? Tão conhecido, tão famoso. Aqui nós temos o Rio Jordão e o Mar da Galileia, e ele é abastecido basicamente pelo Rio Jordão, e ele segue para o Mar Morto, ele vai desaguar no Mar Morto. E aqui, nessa região, muitas coisas aconteceram, né? A cidade de Cafarnaum é a cidade que Jesus escolheu para viver quando ele saiu de Jerusalém. Mar da Galileia fica a 100 quilômetros de Jerusalém, e o seu principal afluente é o Rio Jordão, né? E foi ali que Jesus foi viver. E foi ali, nas margens, né, deste rio, na cidade de Dalmanuta, que se passa esse diálogo, essa história que o Espírito Humberto de Campos vem trazer para nós. E como já ia adiantada a hora, Bartolomeu se despediu e dirigiu-se a Dalmanuta, onde residia. As águas do Genezaré estavam mais plácidas do que nunca. Apesar de ser chamado de Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré, não é um mar, né? É um lago, é um grande lago, e foi aí, inclusive, que Jesus andou sobre as águas. Foi aqui que se deu o último encontro entre Jesus e os discípulos, quando, após o terceiro dia, eles foram ao encontro do Mestre,
porque ele havia dito: eis que eu vou adiante de vós, preparar-vos o caminho. Né? E eles foram, então, ao comando de Pedro, foram se encontrar com Jesus aqui nas margens do Mar da Galileia. E começou, então, quando ele chegou ali nessa caminhada, tal, ele começou a recordar as razões das suas tristezas e a relacionar com os ensinamentos de Jesus. Ele recordou dos insucessos materiais. Mas o que eram as pescarias ou a avareza dos negociantes comparados à luz do reino de Deus? Então, pensando nos nossos problemas pessoais, o que são os nossos insucessos diante de uma vida muito mais plena, feliz e abrangente do que esta que estamos vivendo agora, né? Faz parte dos nossos aprendizados. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora, mas refletiu: Deus não era pai e mãe nos céus? Recordou os irmãos de sangue que o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Isso tudo ele foi recordando no caminho até em casa. Chegou em casa pela madrugada, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito, sua alma estava agora calma, o coração aliviado e feliz. Percebam, antes que a gente desvende o restante da história, que até o momento nada aconteceu. As coisas continuavam as mesmas, né? Mas ele estava agora lembrando dos ensinamentos de Jesus. Ele estava trazendo o Evangelho para dentro de si. Ele estava procurando colocar nas coisas do dia a dia o Evangelho. Uma das coisas que nós comentávamos quando fazíamos o Evangelho aqui na casa é que o Evangelho não deve ser olhado como, de fato, acontece com muitas pessoas, como um acontecimento histórico lá do passado. E a gente lê o Evangelho e olha lá, isso aconteceu. Aconteceu lá no Monte das Oliveiras, aconteceu em Nazaré, em Belém, em Jerusalém, aconteceu lá no Mar da Galileia, sim, tal. Nós temos que trazer o Evangelho como um roteiro de vida para o nosso dia a dia. O Evangelho é, de fato, o roteiro, o remédio, a lição que nós devemos usar todos os dias como referência para tudo que nos acontece. Qualquer coisa que nos acontece, nós temos como encontrar no Evangelho a resposta para esse problema. O Evangelho, ele é uma lição eterna. O Evangelho é a lição que não vai passar. A qualquer momento, nós devemos recorrer ao Evangelho como uma forma de encontrarmos a devida inspiração para resolver a questão que se apresenta para nós. Então, o que Bartolomeu está fazendo aqui nada mais é do que recordar o Evangelho. Neste caso, de uma maneira muito ímpar e especial, recebendo o Evangelho diretamente da palavra de Jesus. Mas é o Evangelho que está nos nossos livros de hoje. E então, ao entrar em casa, os seus irmãos foram logo lançando impropérios, acusando-o de um mau filho, vagabundo, traidor. Seu velho pai o acusou igualmente, expulsando-o, recordando o Evangelho. Entendeu que só ele tinha bastante alegria para dar aos irmãos e ao pai. Guardou os bens em silêncio, de posse de uma alegria nova. Mais tarde, tomou as redes e demandou a barca. Teve para todos os companheiros uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo. Os companheiros mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes. De fato, nada mudou. Nada mudou. Os irmãos continuavam
brigando com ele, o pai. Os comerciantes continuavam sendo, né, injustos, mas a sua atitude mental, a sua forma de ver o mundo é que estava mudando. Bartolomeu havia cometido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Mas uma lição que o Espírito nos envia: converta os seus desalentos num cântico de alegria. Converta todos os seus desalentos num grande cântico de alegria. Todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Converter os desalentos num cântico de alegria. No sábado seguinte, o mestre foi até as margens do lago e ali começou a pregar a boa nova. A certa altura, lhe contou que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem, que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. O olhar do mestre pousou então sobre Bartolomeu. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão ao ensinamento. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre os eternos júbilos do Evangelho do Reino. Quando eu olhei essa parábola agora, sob a luz dessa mensagem, eu comecei a ter um entendimento que até então eu não tinha. Porque quando Jesus fala desse tesouro, esse tesouro é tudo aquilo que nós não estamos vendo. Todos nós temos um tesouro ao nosso redor. Será que nós estamos abrindo os olhos para enxergar esse tesouro? Porque quando a gente enxerga esse tesouro, a gente é capaz de vender tudo, no sentido simbólico da coisa, para se entregar a essa vida plena do Evangelho, para você viver essa essência todos os dias. Né? Então é uma grande orientação. Por isso que ele diz que no mundo passareis por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, viva em conexão com Deus. Viva a tua essência, lembrando-se sempre de que a mensagem de Jesus é a mensagem e a resposta para todos os nossos problemas. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Desculpe o alongamento do horário, sempre muito corrido, mas é uma alegria sempre muito grande estar aqui e eu espero que essa mensagem possa nos trazer o conforto que nós necessitamos nos dias de hoje. Muito obrigado. São energias combinadas que vêm do plano espiritual, do ambiente e dos passistas. Pensamento em Jesus para que possam receber os benefícios do passe agora. E agora, envolvidos nessas energias do bem, de amor, de luz, vamos unir nossas forças em pensamento, vibrando por todos os necessitados, pela paz no mundo, no Brasil, por todos aqueles que passam por situações difíceis, nas ruas, nos hospitais, pelos espíritos endurecidos, por todos aqueles que tentam abreviar as suas vidas, por aqueles que passam por necessidades do corpo e do espírito. Vamos vibrar pelos nossos lares,
pelos nossos familiares, pelos ambientes de trabalho, vibrar por aquelas pessoas que nos querem mal, vibrar por todos aqueles que nos perseguem e unir também nossas forças, pensamentos e corações para vibrar por nós mesmos, para que tenhamos sabedoria em nossas atitudes, que tenhamos abrigo dentro de nós, por meio da paz que Deus coloque em todos nós, pela crença que Ele dispõe em nós, que sejamos merecedores dessa crença, deste amor, e que façamos sempre aquilo que temos de melhor, que passemos adiante o bom ânimo, a paz, o amor fraterno, e que sejamos a esperança de alguém, assim como recebemos todos os dias o bom ânimo e a esperança dentro de nós. Que saibamos contribuir com a nossa comunidade, com os nossos familiares, com o nosso planeta, vibrando sempre no bem, na paz e no amor. Que Deus permaneça cuidando de nós, segurando as nossas mãos